Em 1973, uma jovem chamada Anneliese Mitchell foi submetida a um terrível exorcismo que se tornou uma tragédia. No entanto, os acontecimentos dos seus exorcismos ainda assombram especialistas e testemunhas. Anneliese Mitchell vinha experimentando fenômenos estranhos durante anos antes de seu exorcismo. Ela tinha visões e ouvia vozes. Os acontecimentos que cercaram sua aprovação serviram de base para um filme chamado O Exorcismo de Emily Rose. Dizem que Anneliese Mitchell é uma das pessoas mais possuídas da história, e sua história é genuinamente arrepiante. Vejamos os eventos que levaram ao seu exorcismo e os detalhes horríveis do próprio ritual. A infância de Anneliese. Anneliese Mitchell nasceu em 1952 em uma pequena cidade chamada Klingenberg, na Baviera, Alemanha Ocidental. Sua família era católica devota. Seu pai pretendia ser padre e 3 de suas tias já eram freiras. Infelizmente, a mãe de Anneliese acreditava que a sua família já estava a lidar com um manto de vergonha que toda a família tinha de expiar. Anneliese e suas 3 irmãs viveram uma vida de austeridade. As meninas não tinham permissão para brincar com outras crianças e passavam a maior parte do tempo orando dentro de casa. Infelizmente, Anneliese cresceu ficando doente em muitas ocasiões. Ela teve que lutar contra o sarampo, a cachumba e a escarlatina ainda jovem. Além disso, a jovem era magra e muitas vezes sofria de outras doenças. Em 2005, a mãe de Anneliese disse ao Telegrass que ter um filho fora do casamento em 1948 trouxe grande vergonha ao nome de sua família. Na época, eles a obrigaram a usar preto no dia do casamento para simbolizar seu pecado. Depois disso, sua mãe trabalhou duro para expiar esses pecados e praticou extrema pureza. Naturalmente, isso pressionou Anneliese a expiar regularmente os pecados dos outros, enquanto dormia no chão como penitência para os viciados em drogas que dormiam no chão. Sua família também assistia à missa 2 vezes por semana e às demais atividades da família. Anneliese lutou com a vida dura, mas sofreu em silêncio e aos 16 anos, foi diagnosticada com distúrbios físicos e psicológicos. O início da possessão de Anneliese. Em 1968, a vida de Anneliese começou a tomar uma reviravolta drástica. Aos 16 anos, ela passou por apagões inexplicáveis. De acordo com relatos históricos, Anneliese entrava em estado de transe durante os primeiros apagões e caminhava sem rumo. Infelizmente, ela fazia xixi na cama durante esses transes. Seus amigos e familiares descreveram esses transes como perturbadores. Infelizmente, os problemas de Anneliese estavam começando. Ela sofreu o mesmo ataque e molhou a cama novamente 1 ano depois. Depois disso, parecia que Anneliese teria mais dificuldades pela frente. Fontes dizem que quando sua família a levou ao médico, a visita foi uma perda de tempo, pois o médico não encontrou nada de errado com ela. Em 1970, Anneliese foi hospitalizada com um caso de tuberculose. Durante a recuperação, Anneliese afirmou que conseguia ouvir sons e vozes estranhas e sentia euforia. A família decidiu visitar um neurologista para determinar o que havia de errado com ela. Pouco depois de consultar o neurologista, ela foi diagnosticada com epilepsia do lobo temporal. Ela pode sofrer convulsões, perda de memória e ter alucinações visuais e auditivas. Sua vida traumática também a deixou sob as garras da depressão e da ansiedade para piorar a situação. Como resultado, ela começou a ouvir vozes que ninguém mais conseguia ouvir e a ver coisas que não existiam. Do diagnóstico à deterioração. Poderíamos considerar que a vida de Anneliese melhoraria quando ela fosse diagnosticada corretamente, mas não foi o caso. Seu estado mental continuou a declinar, especialmente porque sua epilepsia provavelmente causou a síndrome de Geschwin, um distúrbio atormentado pela hiperreligiosidade. Ela recebeu Zentropil para ajudar a controlar suas convulsões, mas os medicamentos não impediram seus ataques. Anneliese matriculou-se na Universidade de Würzburg em 1973 e continuou seus estudos. Mesmo assim, ela caiu mais em depressão e acreditou que estava maldita. Acreditando que demônios a possuíam, sua situação continuou a piorar. Ela tinha alucinações diurnas de rostos do diabo para onde quer que olhasse, reclamava de dor de garganta e tinha suas amígdalas removidas. Logo depois, Anneliese tornou-se avessa aos símbolos religiosos, parou de assistir à missa e recusou-se a beber água benta ou a comer diante de um crucifixo. Embora seus pais fizessem o que podiam para ajudar a filha, o comportamento de Anneliese tornou-se mais bizarro. Os relatórios indicam que ela lambeu a urina do chão, despiu-se e comeu insetos. Sua mãe mencionou um comportamento perturbador em que Anneliese realizava compulsivamente centenas de agachamentos por dia até romper os ligamentos dos joelhos.
Nesse ponto, ela rastejou para debaixo da mesa e latiu como um cachorro por 2 dias. Sua família queria procurar mais atenção médica, mas Annelise implorou por intervenção religiosa, mesmo depois de ter sido negado o exorcismo 2 vezes antes. O exorcismo de Annelise Mitchell. Como último recurso, seus pais a levaram até Earnshaw, que acreditou em sua posse, afirmando: ela não parecia uma epilética, e Alt pediu ajuda ao bispo local Joseph Stango. Bispo Joseph Stango. O padre Arnold Hens, sacerdote com experiência na realização de exorcismos, e Earnshaw realizaram o rito. A Igreja Católica hesitou em realizar um exorcismo em Annelise Mitchell. Eles só concordaram em fazê-lo depois de muito convencimento e somente após obterem evidências convincentes de sua posse. No dia 24 de setembro de 1975, o padre Hens realizou o primeiro de muitos rituais. O primeiro exorcismo revelou pelo menos 6 demônios habitando o corpo de Annelise. 6 demônios conhecidos apenas como Lúcifer, Caim, Judas Iscariotes, e o homem do bigodinho, que vocês sabem quem é, Nero e Fleischmann, um padre desgraçado. Todos disputavam o domínio dentro de seu corpo. Eles a contiveram durante horas durante essas sessões gravadas enquanto os sacerdotes realizavam os ritos, mas sem sucesso. Lenta mas seguramente Annelise parou de comer e seu corpo começou a diminuir. Nos últimos exorcismos, Annelise estava irreconhecível. Ela havia perdido 30 quilos e estava coberta de hematomas e escaras. Annelise também estava desidratada e desnutrida, e seu cabelo começou a cair. No entanto, os exorcismos continuaram até ela morrer de desnutrição e desidratação em julho de 1976. As consequências. Acreditando que Annelise havia se sacrificado pelos pecados da juventude, os padres e sua família consideraram-na uma mártir. Infelizmente, o Estado da Baviera não viu as coisas dessa forma e acusou os 4 indivíduos de homicídio culposo. Todos os réus se declararam inocentes. Lápide de Annelise Mitchell. Apesar das gravações de áudio dos exorcismos e do testemunho de Annelise sobre sua posse durante eles, todos os 4 indivíduos foram considerados culpados e condenados a 6 meses de prisão, que todos cumpriram, e 3 meses de liberdade condicional. No entanto, as autópsias mostram que o seu cérebro não apresentava sinais de danos epiléticos, mesmo a nível microscópico. A vida de Annelise foi atormentada por tragédias, doenças mentais e fervor religioso. Infelizmente, sua história terminou em morte. Mas mesmo assim, seu legado continua como um lembrete de até onde as pessoas irão para se livrar de algo que acreditam ser mal. A sua história confunde os limites entre a ciência e o sobrenatural, forçando-nos a reconhecer que ainda existem coisas neste mundo que não podemos explicar. Queremos te convidar a seguir nossa página no Facebook, onde você vai encontrar mais conteúdos sobrenaturais. Lá você também pode interagir com outras pessoas que estão na mesma jornada que você, compartilhar suas experiências e aprender com elas. Não perca essa oportunidade de se conectar com uma comunidade incrível.